Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 28, que diz assim: E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Não está dividido contra si mesmo. Não subsistirá, pois, o seu reino. E se eu expulso os demônios, Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, chegado a vós o reino dos céus. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo 28, que diz assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Certamente é chegado a vós o reino de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Eu tenho mais de 20 anos de estrada servindo a Cristo. E nessa caminhada cristã, há mais de 20 anos, eu vi muita coisa acontecer na minha vida e na vida dos outros. Muitas coisas que aconteciam eu não entendi. Hoje eu entendo muito bem. Eu não sou inocente em nada, porque eu compreendo as Escrituras. Uma vez conhecendo as Escrituras, você tem a certeza e a convicção do Deus que você serve. Por isso que a Bíblia diz assim para nós: não há necessidade que ninguém vos ensine, que o Espírito de Deus vos guiará naquilo em que se deve falar. Olha o que diz a Bíblia aqui em Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 28. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. Quer dizer, o homem estava endemoniado, e além de endemoniado, estava cego e mudo. Por isso que nós devemos interpretar a Bíblia como a Bíblia é. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. O que aconteceu aqui, irmão, nesse exato momento? Versículo 22. O homem ficou liberto dos demônios, teve a visão restaurada e a voz no seu devido lugar. Ele começou a falar e começou a ver. De uma tal maneira que todos que estavam ali próximos começou a admirar a Jesus. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Glórias a Deus. Aí os religiosos, ouvindo isso, são os fariseus, e não só os fariseus, os saduceus e os escribas, todos estavam ali, estavam atentos.
tudo o que Jesus fazia, eles estavam atentos. Eles ficavam esperando um momento para ver se pegava uma falha de Jesus. Eles ficavam todo momento para ver se Jesus ia tropeçar. Quando Jesus nunca tropeçou e nunca iria tropeçar, eles começaram a botar defeito em tudo que Jesus fazia. Por mais que Jesus fizesse algo bom, ajudasse, desse a mão, expulsasse os demônios, curasse, aleluia, fazia o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Glória a Deus. Os escribas, os fariseus, os saduceus, eles procuravam botar defeito em tudo que Jesus fazia. Aí o versículo 24 diz assim, ó: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E na nossa vida acontece a mesma coisa, irmão. Por mais que você faça, fica mais fácil ver os defeitos do que as qualidades. Por mais que você se esforce, fica mais fácil procurar uma falha do que tudo aquilo de bom que a pessoa já fez. Assim acontecia aqui, Jesus fazendo a obra de Deus. Conforme a caminhada cristã, eu sempre procurei orientar aqueles que estavam comigo, aqueles que trabalharam comigo na rádio, aqueles que caminharam comigo para as consagrações, para as vigílias, para os montes, para os cultos, ou para as igrejas por onde muitos caminhavam comigo. Eu me lembro que na rádio, na emissora de rádio, eu montei uma equipe ali comigo, e é sempre assim, irmão, aquele que não faz quer atrapalhar aquele que faz. Eles chegavam em mim e falavam assim: olha essa equipe aí que você montou, um ou dois ali é endemoniado, não tem muita firmeza. A pessoa está o tempo todo, irmão, perto de mim, eu em alta consagração, para estar endemoniado tem que manifestar. Aí chega uma outra pessoa e diz que o companheiro que está me ajudando na rádio é endemoniado. Não acreditei, não. Não, mas você tem que tirar, que não vai atrapalhar o teu ministério, vai queimar o teu... Irmão, olha só, uma coisa eu sei: Deus uma vez deu, Deus não vai tirar. A Bíblia é bem clara quando diz: os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. E eu nunca comuniquei isso às pessoas que estavam comigo, nunca. Porque eu sabia que se eu falasse, a pessoa ia se entristecer. Mas eu guardava aquilo comigo. Eu procurava proteger aqueles que estavam próximos de mim, para que ele não viesse desanimar. Quando não me convencia para me mexer na minha equipe, o diabo ele é astuto, irmão. O que o diabo fez? Foi, através dessas pessoas, na minha equipe, falou: ó, cuidado com esse locutor aí, cuidado com esse irmão, ele está sendo usado pelo diabo. Orando, se consagrando, subindo o monte, descendo o monte, pregando em tudo quanto é lugar. Aí chegaram para a minha equipe e falaram: ó, ele está sendo usado